Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Se Deus é maravilhoso e Ele preparou palavras de vida para mim e para você. Então eu te convido para abrir aí no livro de Jeremias, no capítulo de número 32. Jeremias 32. Nós vamos ler os versos de número 14 e 15. Amém? Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração, diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, recebemos agora a Tua palavra, de acordo com os Teus propósitos a favor de cada uma de nossas vidas. E pelo mover o agir do Teu Espírito Santo, que é o autor e o revelador dela, e a liberdade que damos em nosso coração, tudo que está nela determinado a favor de nossas vidas, assim se cumpra. Nós, desde já, Senhor, te damos toda a liberdade nesse processo. E eu também me entrego a Ti, Espírito Santo, para que não seja eu a falar, mas para que Tu me tomes e Tu fale e ministre aos nossos corações. Amém. Podem tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra de Deus tem um versículo, muitas vezes a gente repete, que diz: querendo Deus agir, quem o poderá impedir? Fato, realidade, algo irreversível, imutável. Amém? Mas se nós analisarmos, necessariamente não quer dizer que todos vão usufruir do que Ele decide fazer. Como assim, pastor? Meus queridos, querendo Deus agir, quem o impedirá? Deus decidiu salvar as nossas vidas por Jesus Cristo. Isso é uma decisão, é um fato, isso é irreversível. A salvação está determinada na pessoa de Jesus Cristo e na obra expiatória que Ele promoveu, a qual nos reconcilia com Deus Pai, nos justificando mediante a fé, limpando e purificando as nossas vidas de todo o pecado, extinguindo a sentença de morte que havia sobre nós, porque recebemos vida e vida eterna. E isto é o projeto, isto foi consumado e está estabelecido e é uma realidade até os dias de hoje. Amém? Deus quis agir, ninguém o pôde impedir. Houve várias movimentações no mundo para acabar com a vida de Jesus antes dele cumprir o seu propósito naquela cruz. Até quando ele era pequeno, criança, houve um planejamento para acabar com a vida dele, mas Deus preservou durante os anos a sua linha de ação e ela foi imutável. O que Ele decidiu fazer, Ele fez. Amém? Mas não quer dizer que todos aceitam essa ação, esse benefício, esse propósito maravilhoso de Deus. Tem alguns que dizem não. Deus faz, está disponível, mas alguns se opõem e não usufruem. Deus, quando decidiu tirar a nação de Israel de dentro do Egito, querendo Ele agir, quem o pôde impedir? Ninguém o impediu de tirar a nação de Israel de dentro do Egito.
Ninguém o impediu de conduzir a sua nação por dentro do mar. Nem o mar pôde se opor ou resistir ao que Deus determinou. Pelo contrário, ele teve que se render e abrir um caminho para que o povo de Deus cruzasse por ali. Então, querendo Deus agir, ninguém o impede. Mas necessariamente não quer dizer que todos usufruem. Por quê? Porque tem a ver com as nossas decisões e Deus não impõe. Ele nos dá a revelação para que a gente, tendo entendimento, compreensão e ensinamento, tome as decisões corretas. Mas o livre-arbítrio permanece. Eu posso dizer não. Ninguém impede de Deus fazer o que Ele quer fazer. Mas eu posso não usufruir. Dá para entender isso? Amém? Mas como que se opera todas as coisas que Deus, mediante o seu poder, estabeleceu? Diz que tudo é pela fé. Não tem outro caminho, é pela fé. Exclusivamente pela fé. E a fé é um movimento interno, de uma credibilidade tão grande sobre aquele que fez a promessa, sobre aquele que deu a diretriz, que deu a revelação, e em cima dela a revelia de qualquer realidade que possa estar contextualizando nossas vidas. Nós mantemos firme a nossa posição, aguardando o cumprimento. Amém? Nesses últimos dias estão acontecendo muitos movimentos. Muitos desfavoráveis, eu diria até. Situações complicadas. E até eu creio que tem pessoas que estão novamente reclusas, tendo em vista o novo panorama divulgado recentemente, né, e até pelo que as mídias estão contextualizando da realidade do aumento e do crescimento dessa pandemia. Então a gente sabe que existem essas situações. Mas, meus queridos, o que Jesus disse para nós? Que quando começassem essas movimentações, que era o momento de nós viver da fé. E por que ele disse que era o momento de viver da fé? Porque ele sabia que através da fé nós conquistaríamos os benefícios promovidos por Deus em meio a toda e qualquer adversidade, em meio a toda e qualquer situação adversa, em meio a toda e qualquer circunstância difícil, em meio às mazelas promovidas pelo mundo. Até se nós analisarmos a oração sacerdotal de Jesus, quando ele faz uma oração após um discurso grande com os seus discípulos, explicando todo o propósito e o projeto de Deus na sua vida, ele olha para o alto e ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, porque o propósito de Deus não é que a gente fique excluído do mundo, mas ele disse que os livre do mal, que os livre do mal. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por aflições. Jesus também disse: olha, não dá para livrar vocês das aflições. Mas tanto numa questão quanto na outra, aonde Jesus clama por cada um de nós para que Deus nos livre do mal, e aonde ele diz que nós vamos passar por aflições, ele deixa claro que o Pai guarda, protege, livra, nos assiste, nos cobre, nos provê de todos os meios para que a gente não seja destruído. E também, diante das aflições, Jesus disse: olha, fica tranquilo, eu já venci cada uma delas, eu conheço o caminho, eu sei como fazer, eu sei de que forma fazer, então eu posso orientar vocês para que vocês também cheguem do outro lado com a vitória nas mãos. Então, meus queridos,
eu preciso entender que a revelia dos movimentos do mundo, há um agir de Deus concretizado a favor da minha e da sua vida, no qual impera o que Deus designou. E o que Deus designou para mim e para você é vitória, é conquista, é benefício, é bênçãos, é provisão, é suprimento, é prosperidade, é cuidado, é proteção, é livramento, é manifestação de poder para, mediante a ação da fé, nos promover cura, para sarar qualquer situação da nossa vida, para nos livrar do mal, para quebrar grilhões, amarras, travas e cadeias que possam nos aprisionar, seja fisicamente ou na nossa estrutura intelectual, emocional, sentimental, seja no que for. Foi para a liberdade que Cristo já nos libertou, já está feito. Já está concluído. Já está pronto. E meus queridos, vamos analisar um pouquinho mais na situação onde Jesus disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, peço que os livre do mal. Deus quer que a gente permaneça nesse mundo, mas sabe de que forma Ele quer que a gente permaneça? Tem um versículo onde Ele diz assim: se quiserdes e crerdes, comerás o melhor do fruto desta terra. Então Deus nos quer aqui, mas Ele projetou para mim e para você, se a gente quiser ouvir e obedecer, de colher do melhor, do usufruir do melhor, ainda que tenha aflições. Dá para entender isso? Amém? Porque Cristo é a nossa solução, Cristo é a nossa resposta, Cristo é tudo. E quando a minha fé está conectada de forma sólida, consistente na pessoa dele, tudo que eu pedir, eu vou receber. Então nós nunca podemos esquecer essa realidade. Os tempos difíceis estão aí. Tem vários rumores. A gente analisa situações complicadas em tudo que é lugar do mundo. Não vamos muito longe, a gente viu essa situação toda nos Estados Unidos, diante de todas as fraudes promovidas que já estão circulando nos meios de comunicação, confirmando as fraudes, e aí a gente vê que há um agir em tudo que é lugar, para promover os interesses desse sistema mundano. Mas a revelia do que o mundo possa fazer, os cristãos continuam marchando em vitória, em bênçãos, em conquista, porque o Senhor é conosco. Amém? E o que Deus designou a meu e a seu favor, tudo tem que conspirar, se a gente trabalhar com a fé, para que seja concretizado na nossa vida. A questão é, meus queridos, é que o posicionamento tem que vir de nós, de Deus está tudo pronto. Quando eu leio esse texto aqui em Jeremias, é bem interessante. Pensa comigo. Vou montar o cenário para você. Nabucodonosor, um dos maiores reis da época, com um dos maiores exércitos da época, invade tanto as tribos do norte como as tribos do sul da nação de Israel. E ele vem invadindo o território, por onde ele passa, ele destrói tudo, ele faz aquela nação conquistada, as pessoas que ele vai conquistando nos territórios de escravos, vai mandando para a sua nação, e ele continua avançando no território, por onde ele passa, ele vai destruindo tudo, ele entulha os poços, ele
ateia fogo nas plantações, e ele vai avançando. E a palavra de Deus diz, se você ler depois a história, está lá no livro de Neemias, está no livro de Ageu, está no livro de Isaías e também está no livro de Jeremias. Conta a história toda, amém? Diz que ele foi avançando o território adentro, dominando tudo, se estabelecendo no território, até o momento dele chegar na cidade de Jerusalém. Uma grande força militar, ele sitiou a cidade de Jerusalém. Diz que Jeremias estava preso próximo da casa do rei de Israel. O rei Zedequias havia mandado prender o profeta, porque ele não gostou das coisas que o profeta profetizou. E aí ele, para calar a boca do profeta, que Deus estava usando para advertir a nação que o rumo e a direção e as escolhas que eles estavam fazendo ia levar à morte e destruição, o rei mandou ele lá para o calabouço. Então Jeremias estava lá no calabouço quando Nabucodonosor chega com as tropas até as muralhas de Jerusalém. E meus queridos, quem conhece as muralhas de Jerusalém, até hoje é possível pesquisar na internet, você vê que são muralhas extraordinárias, são muito grandes, muito altas, muito largas. Era uma grande fortaleza, com 4 portas enormes em cada extremidade da cidade. Você sabe, Jerusalém, 12 portas, 4 em cada uma das extremidades, protegendo a cidade toda. Diz que Nabucodonosor usa uma técnica de guerra bem interessante. Ele começa a construir rampas ao lado das muralhas. Ele vai construindo rampas para o exército poder subir e ultrapassar as muralhas e invadir a cidade. Agora eu quero que você pense quem estava dentro da cidade, ouvindo os barulhos do exército inimigo, que era possível escutar, trabalhando nas muralhas pelo lado de fora. E o medo, a insegurança e o temor que eles estavam lá dentro, tendo em vista a realidade do que eles estavam enfrentando. E pior ainda, meus queridos, se você ler lá no livro de Isaías, que complementa essa situação que está descrita aqui no livro de Jeremias, você vai ver que Nabucodonosor impediu que entrasse na cidade água, alimento. Ele impediu o acesso a alimento e a água dentro da cidade. Aí passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e começaram a se passar muitos dias. E diz que a situação começou a ficar terrível, que as pessoas pagavam uma pequena fortuna em dinheiro para ter acesso a um pouquinho de esterco de pombo. Ô pastor, as pessoas pagavam uma fortuna para comer esterco de pombo? O esterco, meus queridos, não é, né, o que o pombo rejeitava no processo degustativo, amém? Mas o esterco é o que davam para o pombo comer, uns farelinhos. Aqueles farelinhos as pessoas estavam pagando uma fortuna para poder comer alguma coisa. Dá para imaginar a situação? Tipo assim, pagar 50 mil reais para comer esterco. Um negócio meio trash assim, de tanta fome. Pastor, mas e a água? Aí eu não sei, a Bíblia não diz o que eles estavam bebendo. Melhor nem pensar. O quadro era desolador, terrível. E Nabucodonosor estava próximo do seu exército invadir a cidade. Faltava pouco. De repente, diz que Deus fala com Jeremias, lá na prisão. E Deus diz assim para Jeremias: olha, o teu primo vem aí.
e ele vem requerer de ti algo. Agora, irmãos, sabe o que o primo dele queria? Vender para Jeremias as terras invadidas. Ô pastor, como assim? Nabucodonosor entrou pelo território, foi dominando tudo, ele tomou conta das terras, tanto do norte quanto do sul, e ele chegou até a cidade de Jerusalém, ele dominou tudo, todas as regiões, Benjamim, Dan, Judá, Naftali, todas as regiões ele dominou. E aí o primo dele chega lá e vem requerer dele uma questão da lei. Ô pastor, como assim? Até eu quero ler com você. Abra de novo lá em Jeremias 32. Jeremias, cadê você? Jeremias 32. Ali ó, no verso 8, acompanha comigo ali. Até dá para ler o 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananael, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o dinheiro de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Olha para mim aqui, Deus primeiro falou com o profeta, olha, o teu primo Ananael vai vir aí para falar contigo. De repente o primo dele chegou e veio falar com ele. E veio requerer o direito da lei que dizia que pelo grau de parentesco cabia ao parente mais próximo resgatar as terras. Pastor, onde eram as terras? A Anatote ficava exatamente na região de Benjamim, aonde estava todinha sobre o domínio do exército de Nabucodonosor. Agora olha para mim aqui. Quem em sã consciência compraria uma terra invadida por terceiros? Quem compraria? Não, já imaginou chegar uma pessoa para você e dizer assim, ó, ô fulano, seguinte, eu tenho umas terras para vender. Onde ficam as terras? Ah, lá onde está aquela invasão toda lá, que está cheia de gente que invadiu, e eles têm armas, têm escudos, armaduras, são homem bravo, grande, guerreiros bem adestrados, eles estão tudo lá em cima da terra, mas eu quero vender para você. Você ficaria feliz? Você diria assim, ai que felicidade, que bênção, essa pessoa vir me vender uma terra invadida. Você faria isso? Foi exatamente o que Deus disse para Jeremias fazer. Ô pastor, que doideira. Deus mandou Jeremias botar dinheiro fora. Na visão humana, é assim que a gente vê. Mas meu querido, querendo Deus agir, quem o há de impedir? Sabe o que Deus disse para Jeremias, quando Jeremias chegou para Deus e orou? Ali no verso 16 diz assim, depois que dei a escritura da compra, pastor, Jeremias comprou as terras invadidas, pastor, comprou, depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, ah Senhor Deus,
Eis que fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tuas asas de misericórdia para com milhares, tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Ô pastor, parece uma oração de agradecimento, parece uma oração de exaltando Deus, parece uma oração que Jeremias está feliz porque ele comprou terras invadidas, porque ele investiu 17 ciclos de prata para comprar terra invadida. Parece que ele está muito feliz. Meus queridos, exatamente isso. Sabe por quê? Porque Deus disse assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas, campos e vinhos nesta terra. Sabe o que Deus estava dizendo? Pode estar tudo invadido agora, mas a hora que eu meter a minha mão, tudo aqui vai voltar ao normal. Vão vender casas, terrenos, vai haver frutos, porque foi Ele que disse. Resumindo, sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha Jeremias, o quadro é desolador, a realidade é devastadora, a situação é de morte, mas pode ter esperança, porque eu sou o Senhor teu Deus. Isso era o que Deus, resumindo, falou para Jeremias. Pode comprar, porque tem esperança para você. Pode comprar, porque tem esperança para essa região. Pode comprar, porque vai chegar um dia que tu vai colher muito mais do que tu investiu, porque eu estou contigo. Foi isso que Deus disse para Jeremias. Por isso Jeremias comprou, por isso Jeremias se alegrou, e por isso Jeremias exaltou ao Senhor, porque ele creu na promessa, porque ele deu crédito para a promessa, porque ele agiu de acordo com a promessa, porque verdadeiramente ele tomou uma posição de fé naquilo que o Senhor disse. E eu creio que se resume no versículo 27 do mesmo capítulo 32, onde Deus diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Acaso haveria coisa maravilhosamente para mim, que fosse demasiadamente difícil, demasiadamente complicado? Jesus resumiu isso naquela frase: há algo impossível para Deus? Irmãos, nós temos que aprender a tomar as nossas posições de fé. Posições de fé. As pessoas ainda chegam e colocam: mas pastor, está tudo aí dessa situação. Meu querido, essa situação não é novidade para ninguém. Aí a pessoa fica me falando: como não é novidade, pastor?
Meu querido, já estava escrito isso há mais de 2000 anos. Já estava escrito, Jesus disse, olha, vai ter um tempo que vai ter peste, fome, praga, nação contra nação, rumores de guerra, vai ter um monte de problema, um monte de adversidade, vai estar um caos, mas ainda não é o fim. E aí ele disse assim, e nesse tempo, vocês viverão da fé. E aí ele diz que pela fé, tudo é possível. E aí eu te pergunto, se viver da fé produz que a ação de Deus faça até que o impossível se torne possível, há algo demasiadamente difícil para Deus abençoar na nossa vida? Nós temos que aprender a dobrar o joelho e parar de ficar falando o que Deus já sabe e começar a determinar o que a gente crê que Ele tem poder para fazer. Como assim, pastor? Tem gente que faz aquela oração assim, ai Deus, está tudo complicado, porque tem isso, tem aquilo, essa pandemia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso aí tudo Deus já sabe, meu querido. O que Deus está esperando é que a gente faça aquela oração que tem entendimento do que Ele já designou, do que Ele já fez, do que Ele já deixou pronto e daquilo que Ele decidiu. Porque é essa oração que frutifica. Como assim? É assim, ó. Senhor, peguei esse corona aí, mas eu creio no teu poder, porque tu disse que tu me sara. Eu quero a cura, ponto. Entenderam, irmãos? Deus quer a cura ou não quer a cura? Ele disse, eu sou o Deus que te sara. Já está decretado. Querendo Ele agir, quem o há de impedir? Quem? A nossa falta de fé. Agora, se eu tiver fé, Deus, minha empresa está num momento desolador, mas eu creio, mediante a tua palavra, que tu pode fazer o deserto florescer. Então eu entrego o meu deserto para que tu floresça, em nome de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Essa é a posição de quem crê. Não é ficar dizendo o que está acontecendo. É determinar o que você crê que Deus pode fazer no meio do que está acontecendo. Amém? Abra lá comigo em Jó. Ô, pastor, o livro de Jó é muita sofrência. Abre lá que eu vou te mostrar. Jó 14. Dos versos 7 ao 9, tem a seguinte declaração. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Dá para entender, irmãos? É possível ter esperança. Ainda que uma árvore foi cortada, rente ao chão, ainda assim ela brotará. E ainda que seja uma árvore que apodreceu no chão, e as suas raízes envelheceram, diz que ela nem precisa da água. Ô pastor, está escrito. Não, diz que ela só precisa do cheiro. Porque querendo Deus agir, dá para entender, irmãos? Querendo Deus agir, nós temos que entender que em tudo há esperança, porque o Senhor é quem nos dá
essa esperança. E a esperança é viva, é real, é presente. Ela se chama Jesus Cristo, porque tudo é por Ele, para Ele, com Ele, tudo é por meio dEle, e nada se faz senão por Ele. Mas, assim como Ele disse, sem mim nada podeis fazer, com Ele nós tudo podemos fazer. Amém? Essa é a nossa certeza, que há esperança para nós, em toda e qualquer circunstância, porque uma vez determinado o que procede de Deus sobre a minha e a sua vida, tudo tem que conspirar para que se cumpra. O mar tem que abrir, o céu tem que abrir as suas janelas, o vento tem que soprar na direção correta, a tempestade tem que cessar a sua força, o mar tem que se acalmar, porque querendo Deus, amém? Fique de pé, feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, e vamos orar. Diga assim comigo: Senhor, eu creio que mediante o teu poder, que nos é manifesto através de Jesus Cristo, todas as minhas necessidades, mediante a fé, podem ser supridas, porque tu és poderoso para conceder que a tua palavra cumpra tudo aquilo para o qual ela foi designada, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é verdade, e quando ela sai da tua boca, ela não torna sem antes cumprir tudo que foi nela determinado. Assim como descem a chuva e a neve dos céus e regam a terra para que dê a semente, o que é necessário para que ela germine, cresça e dê os seus frutos, assim também a tua palavra não torna a ti vazia, mas ela cumpre tudo o que está nela dito que é para ser feito. Eu creio nas tuas promessas, e é sobre elas que eu agora me posiciono, para dar um basta nessas circunstâncias difíceis, nesse momento complicado, para dar um basta nessa incerteza, nessa insegurança, nesse medo, para dar um basta nas situações de dificuldade, porque tu és um Deus que supre, que provê, que sustenta, que guarda, que protege, que livra do mal, que sara, que cura, que liberta e que nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante a tua riqueza e as tuas sortes de bênçãos que nos são entregues mediante a fé em Jesus Cristo, quando nós assim clamamos. E eu sei, Senhor, que tu não rejeitas uma oração, mas sim, tu nunca deixa nós sem as respostas. E hoje tu nos deste uma resposta, tu nos deste uma direção, tu estabeleceste para nós um caminho para mudarmos, para transformarmos as situações e as adversidades, os momentos difíceis e as complicações, as incertezas, porque poderoso és tu para fazer infinitamente mais. Faze-o, ó Senhor, porque em ti cremos, a ti tememos, a ti servimos, a ti amamos, e em ti depositamos nossa vida, nossa fé, e somos gratos
somos gratos, porque até aqui tens nos abençoado. Ebenezer, Senhor. Ebenezer, Senhor. Até aqui tens nos abençoado. E enquanto prosseguirmos, sabemos que Tu estarás conosco para continuar dia a dia nos abençoando mediante as Tuas riquezas, mediante a Tua graça, o Teu amor e mediante o Teu maior projeto, o qual se chama Jesus Cristo, e o qual declaramos nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso marco de vitória. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus.